Muitas das vezes o filho quer valorizar a mãe só no dia comemorativo, mas nos outros dias maltrata, fala o que não deve, é ignorante com a mãe, não é isso? É bom com o amigo, trata o amigo bem, mas com a mãe é na ponta do pé. Mas quando perder vai sentir, né, irmãos? Então, se a gente tem que valorizar, vamos valorizar enquanto está viva, enquanto a gente pode abraçar, enquanto a gente pode beijá-la. Esse é um momento que nós temos que aproveitar. Então essa é uma dica que eu deixo para os filhos aí. Não perca a oportunidade de valorizar a sua mãezinha e viver o amor que ela tem desempenhado em sua vida. Queridos irmãos, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 30. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1 e o versículo 30. A gente vai extrair algumas lições da vida da Mãe Maria. Vamos falar sobre a Mãe Maria e a gente vai extrair algumas lições da vida da Mãe Maria. Lucas capítulo 1, versículo 30. Quem encontrou a palavra, diga amém. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá, e dará luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora eu quero que a igreja ore comigo. Senhor nosso Deus, dirige esta palavra, Pai. Direciona esta mensagem, fala ao coração da tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, que você possa deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu gostaria de pedir a atenção de todos os irmãos, de toda a igreja, todo mundo, dá atenção aqui para o altar de Deus, para que a gente possa ministrar a palavra. Irmãos, quando nós falamos de mãe, mãe é uma dádiva de Deus. É Deus que escolhe uma mulher para ser mãe. Nenhuma mulher ela tem autoridade própria de escolher em ser uma mãe. Mas ser mãe é uma dádiva divina. Assim como o Senhor, Deus, escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, Deus ele também escolhe você, mãe, para ter um filho, para gerar uma criança. E tudo isso está debaixo da direção e do plano de Deus, do plano divino. E quando nós falamos de mãe, eu preciso levar você a um breve lembrete de algumas mães da Bíblia, de algumas mulheres da Bíblia, que elas se tornaram mães. Elas foram mulheres escolhidas por Deus para viver este propósito, de gerar uma criança, de ter um filho. E a primeira mulher que eu quero falar aqui é sobre Ana. Nós sabemos que Ana ela era uma mulher estéril. Não era porque ela não podia gerar, não era porque o seu útero tinha alguma enfermidade, era porque Deus fechou a sua madre e Deus não permitia que Ana gerasse. E por isso Ana era uma mulher estéril. Mas a Bíblia diz que Ana ela foi tomada por um desejo muito grande de ter uma criança. E a Bíblia diz que ela vai buscar isso em Deus. Ela vai buscar um filho na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, ele vai lembrar-se de Ana quando ela está coabitando com seu marido Elcana. E a Bíblia diz que naquele momento Deus abriu a sua madre e ela pôde gerar uma criança. Agora, irmãos, depois de um período, ela está diante do sacerdote ali, apresentando Samuel, dizendo: por este menino orava eu.
e o Senhor concedeu a petição que eu fizera. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. A segunda mulher que nós temos aqui na Bíblia é uma mulher por nome de Isabel. Isabel, ela era prima de Maria, que também se tornou mãe. Quando o Senhor enviou o seu anjo para anunciar a Maria que ela seria mãe do Salvador, o anjo também vai dar notícia que Isabel estava grávida, e já era o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Deus também escolheu Isabel para ser mãe de um homem por nome de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 36. A terceira mulher que nós temos aqui, a Bíblia não menciona o nome dela, a Bíblia não dá o nome desta mulher, mas a Bíblia chama ela de esposa de Manoá. Para quem não sabe, Manoá foi o pai de Sansão, e Deus escolheu aquela mulher para gerar aquele homem que seria o defensor do povo de Deus, seria um juiz. E a palavra diz que aquela mulher foi escolhida para ser mãe também de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo de número 3. Agora nós temos a quarta mulher que se tornou mãe. O nome dela em algumas versões está Leia, em outras versões está Lia. A Bíblia diz, irmãos, que Leia ou Lia, ela era uma mulher casada com Jacó, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher desprezada, era uma mulher que não era amada pelo seu marido. E a Bíblia diz que, vendo o Senhor que Leia era desprezada, o Senhor abriu a sua madre. Por que o Senhor abriu a sua madre? Porque o Senhor viu que ela era desprezada. O Senhor viu que o marido a rejeitava, que o marido não amava da maneira que era para se amar. Então o Senhor foi e abriu a sua madre. O Senhor fez com que ela se tornasse uma mãe. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Então essas são as mulheres da Bíblia, algumas que se tornaram mãe, tiveram o privilégio de gerar uma criança, ter o privilégio de ter uma criança em seu braço. E agora, irmãos, eu queria falar exatamente sobre a mãe Maria. Quais são as qualidades na vida de Maria que se destaca? Primeiro, nós temos aqui 6 qualificações que eu encontrei na vida da mãe Maria. A primeira qualificação que eu encontro na vida de Maria está em Lucas capítulo 1, versículo 31. Leia comigo. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. A primeira qualificação na mãe Maria é que ela é uma mãe escolhida. Ela foi uma mãe escolhida para gerar o Salvador. Ela foi uma mulher escolhida. E você que é mãe, você que teve um privilégio de gerar um filho, gerar uma criança, você precisa entender que você também foi escolhida de Deus. Você também foi escolhida do Senhor. Maria foi uma mulher escolhida de Deus. E nós entendemos aqui que essa escolha não foi terrena, não foi da terra, foi divina. Deus a escolheu. Deus poderia ter escolhido outra mulher, sim ou não, mas Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. A segunda qualificação que nós encontramos na vida da mãe Maria está em Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria foi uma mãe serva. Abra a tua Bíblia comigo e lê o versículo de número 38. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Irmãos, quando o anjo vai até Maria levando a mensagem de Deus, que ela seria a mulher escolhida para ser a mãe do Salvador, diante da palavra do anjo ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor.
O que eu acho interessante é que Maria, ela se coloca como serva do Senhor. Ela entendeu que ela não era qualquer mulher, ela era serva do Senhor. Ela entende, ela compreende com as suas palavras, que quando o anjo entrega o dito do Senhor para ela, ela se coloca como uma serva. Por quê? Porque ela entende que ela não é qualquer mulher, ela não é qualquer mãe, ela não vai ser qualquer mãe, ela vai ser uma mãe escolhida, ela é a mãe do Salvador. Então, para isso, ela tinha que se comportar como uma serva, irmão. E quando eu falo de serva, quando eu falo de ser mãe, com essa dádiva de ser mãe vem as responsabilidades, irmão. Então a mãe precisa ser serva. Deus escolheu uma pessoa para ser mãe, para ela servir os filhos, cuidar desses filhos. E eu tenho um ensino aqui muito interessante. A mãe é aquela que ama, o pai é aquele que empurra para a vida. Essa é a diferença da mãe e do pai. A mãe é aquela que dá o amor, a mãe é aquela que dá o carinho, a mãe é aquela que dá o afeto, o pai é aquele que empurra para a vida. O pai é aquele que dá um impulso para o filho ter responsabilidade. Quem está comigo, levante a mão. Então há uma diferença muito grande entre a mãe e o pai. E Maria, ela entende, por isso que ela se coloca à disposição como serva, porque ela entendeu que ela era serva do Senhor, irmão. Toda mãe que se entende que é serva do Senhor, ela se coloca à disposição para viver o que Deus quer para a vida dela. Maria sabia que ela era escolhida de Deus, então ela tinha que se colocar à disposição para viver o que Deus tinha para a vida dela. A terceira qualificação na vida de Maria está em Lucas capítulo 1, versículo 48. Aliás, 45. Irmãos, Maria foi uma mãe confiante. Leia comigo o 45. Bem-aventurada é quem creu, porque há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Quando Maria recebe o dito de Deus, irmão, ela vai desenvolver diante da palavra do anjo e da palavra de Deus uma confiança. Ela entendeu que ela precisava ser uma mãe confiante. E ela mesma vai dizer: bem-aventurado foi aquele que creu, porque aquele que creu vai viver as promessas que foram ditas da boca do Senhor, irmãos. E ela precisava ser uma mãe confiante, para que ela pudesse viver o que Deus estava proporcionando para a vida dela e para a vida da criança que ela ia gerar. Então, terceiro, ela era uma mãe confiante. Diga confiante. Irmão, toda mãe, ela vai passar por um momento de estreitamento, de dúvida. Passar por aquele momento que muitas das vezes vai abalar a estrutura dela, mas ela precisa manter-se confiante, para passar confiança para os filhos, para passar confiança para aqueles que ela gerou, aqueles que ela deu à luz. A quarta qualificação na vida de Maria é que Maria foi uma mãe bem-aventurada. Diga comigo, bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Leia comigo. Olha que ela diz: porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Irmão, Maria foi a única mulher que teve a ousadia de dizer que todas as gerações da terra lhe considerar a mulher mais feliz da face da terra. Irmãos, Maria era uma mulher bem-aventurada. Ela se considerava a mulher mais feliz da face da terra. Como é que você tem se considerado, você mãe? Você tem se considerado uma mãe triste, tristonha? Ou você tem se considerado uma mulher bem-aventurada como Maria? Ela se considerou de ser uma mulher escolhida de Deus, uma mãe
escolhida de Deus, de ser uma mãe serva, de ser uma mãe confiante e uma mãe feliz. A quinta qualificação que nós encontramos na mãe Maria, que Maria ela foi uma mulher, uma mãe que teve, ela teve percepção. João capítulo 2, versículo 3. Irmãos, a Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia. Maria foi convidada, Jesus também. E ali, irmão, durante aquele período da festa do casamento, a Bíblia diz que acabou-se o vinho. Talvez Maria era chegada ali dos noivos, ela vai perceber que faltava vinho. E ela vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, está faltando vinho. Está faltando vinho, acabou-se o vinho da festa. Você vai perceber que ela teve percepção de perceber. E vai pedir para ele fazer um milagre ali, irmão. Agora Jesus olha para ela e diz assim: olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas depois que ele cita essa palavra, logo ele manda colocar a água nas talhas e logo transforma a água em vinho. Quando ele diz que não é a minha hora, ele não está se referindo à hora de fazer o milagre, de transformar a água em vinho. Ele estava se referindo à hora da cruz, que ele seria morto. Então essa hora que ele se refere não era exatamente da transformação da água do vinho, porque depois que ele cita essa palavra, logo ele vai transformar a água em vinho. Então ela percebeu que era o momento de Jesus realizar aquele milagre, irmãos. Era uma mãe que percebeu, teve percepção na vida do filho. Agora, a sexta qualificação que nós encontramos aqui na vida da mãe Maria é que Maria foi uma mãe presente na vida do filho. Repita comigo: presente na vida do filho. Você vai ver em todo momento da trajetória de Jesus, Maria está lá, irmão. Você vai perceber que no nascimento ela estava lá. Claro que ela tinha que estar lá, que foi ela que gerou. Você vai perceber, irmão, que lá no casamento, no primeiro milagre, ela está presente. Você vai perceber em outros momentos ela está presente também. Quando Jesus está lá no meio dos doutores, também ela sai à procura dele, irmão. Ela estava presente lá. E no momento da cruz, enquanto a maioria dos discípulos lhe abandonou, lhe deixou, quem é que estava lá? O discípulo amado e a sua mãe estavam ao pé da cruz, irmão. Nenhum momento a mãe Maria abandonou o seu filho Jesus. Lá na cruz, quando todos o abandonaram, ela estava ao pé da cruz. Sabe por quê? Porque isso prova que Maria foi uma mãe presente na vida do filho. João 19, versículo 26, irmão. Você sabia que a presença da mãe na vida do filho é de muita importância, irmão? É de muita importância. Você que é mãe, não ignore esses momentos de ser presente na vida do teu filho, da tua filha. Não perca os melhores momentos. Quem está me entendendo? Não perca os melhores momentos na vida do teu filho, da tua filha. Não tem uma festinha lá na escola, apareça lá. Não tem uma festinha na igreja, apareça lá. Porque isso não é importante só para a igreja, mas para a sua criança. Quem está me entendendo? Para o seu filho. Eu sei, irmão, que a mãe tem os afazeres, tem os compromissos, sim. Mas uma mãe presente na vida do filho é de muita importância. Então valorize esse momento, você que é mamãe. Quem está recebendo o que eu estou entregando, não ignore esse momento, irmão, de estar ali junto, de estar presente todo momento, porque isso você vai marcar memória na vida da tua criança. Um dia quando você for levada, que o seu filho não tiver mais você, ele vai dizer: poxa, minha mãe foi uma mãe marcante na minha vida. O que ela fez marcou a minha vida. Os momentos que ela teve comigo trouxe muito resultado para a minha vida. Agora, irmãos, ser uma mãe é uma grande dádiva de Deus. Diga comigo: dádiva de Deus.
Eu vou repetir, a igreja diz o porquê. Ser mãe é uma grande dádiva de Deus. Por quê, irmãos? Por que ser mãe é uma grande dádiva de Deus? É um privilégio que Deus dá. Porque no Salmo 127, versículo 3 e 5, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, irmão. O que Deus colocou na tua mão, olhe para a tua criança agora. Se estiver perto de você, olhe para ela e diga: os seus filhos são herança do Senhor. É uma herança que Deus deu, irmão. E Deus, Ele vai requerer das mãos da mamãe a herança que Deus colocou nas suas mãos. E eu quero dizer algo aqui muito sério. A palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de conscientização. Nunca libere palavra de maldição sobre a tua criança, porque Deus, Ele não aceita isso. Você está amaldiçoando aquilo que é herança do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão, irmão. Por que os filhos são dádiva de Deus? Porque os filhos são como a planta de oliveira ao redor da mesa, irmãos. No Salmo 128, versículo 3, vai dizer que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele vai comer do trabalho das suas mãos, feliz ele vai ser, tudo quanto ele fizer ele vai dar certo. A esposa será abençoada, os filhos serão como a planta da oliveira, aonde? Ao redor da mesa, irmão. É um privilégio ter os filhos ao redor da mesa, porque quando a Bíblia fala de mesa, fala da comunhão. Irmãos, o lar tem 2 altares, quem quer saber? A tua casa tem 2 altares. O primeiro altar é a mesa, onde os filhos se reúnem, irmão, um momento de comunhão. E o segundo altar da casa é a cama do casal, que não tem que ser com mancha, tem que ser sem mácula. Quem está comigo, levante a mão. E esses 2 lugares têm que ser valorizados. Então os filhos são como planta de oliveira ao redor da mesa. Valorize o momento de comunhão, irmão, de ter os teus filhos todos ao redor da mesa. Tire essa moçada lá da TV e reúna na mesa, diga glória a Deus, para comer a refeição na mesa, que é um momento de comunhão. Os filhos, a Bíblia diz que os filhos dos filhos, que é os netos, são a coroa dos idosos. Olhe para mim. Já viu aquele idoso, irmão, que ele reclama porque a casa se encheu de neto? E a Bíblia diz que os netos são a coroa dos velhos. Então levanta a tua mão. Quando a tua casa estiver cheia de menino correndo, você olha para o céu e diga: é a sua coroa. Diga glória a Deus. Porque, irmão, é a palavra que diz, ó, Provérbio 17:6. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos. Então aguenta a casa cheia de menino. Diga glória a Deus. Irmão, todos, olha o que a Bíblia diz em Isaías 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Olha o privilégio, irmão, de ter os teus filhos ensinados pelo Senhor. Irmãos, o melhor ensinamento, eu sei que tem professores capacitados, pastores capacitados, mas o melhor ensino ainda é o ensino do Senhor. É o melhor ensino. Isaías 54:13 vai dizer que os filhos serão ensinados pelo Senhor. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Deixa o Senhor ensinar os teus filhos, irmãos. E como é que Deus ensina os nossos filhos? Através de nós. Nós recebemos essa responsabilidade e nós passamos para os nossos filhos. Aí entra a palavra que Salomão exigiu: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. Olhe para mim. E um dos melhores exemplos, ainda é até hoje, um dos melhores exemplos se chama, aliás, ensinamento se chama exemplo. Não adianta o pai dizer para o filho fazer algo correto se o filho vê o pai fazendo errado. Não está adiantando nada, irmão, porque o melhor ensinamento ainda é o exemplo. Quem está comigo, levante a mão.
Se você quer que a tua criança valorize a igreja, então valorize a igreja. Que se você quer que a tua criança tenha temor do Senhor, então tenha temor do Senhor também. Porque é os pais que são responsáveis em passar o ensino para os seus filhos. Provérbios 22:6. Os filhos devem ser ensinados pelos pais, irmãos. Isso não é uma tarefa da igreja e da escola. Eu que sou pastor, irmão Maurício que é professor, muitas vezes a gente sente isso na pele, sim ou não? De uma transferência de responsabilidade. Muitas vezes o pai, ele quer passar essa responsabilidade para o pastor, e muitas das vezes até passar uma responsabilidade para os professores, para a escola, que é uma responsabilidade dos pais. Eles que devem ensinar os seus filhos. Irmãos, em Deuteronômio vai dizer que os pais, aquilo que eles receberam de Deus, eles deveriam inculcar. Olha para mim, não é nem ensinar, é inculcar na cabeça da criança. E para inculcar alguma coisa, você precisa fazer repetições, até que um dia inculca na cabeça, sim ou não? Você que é mamãe, aí você diz assim, minha filha, enche a garrafa. Aí no outro dia de novo, enche a garrafa. Aí no terceiro dia, enche a garrafa. Aí você vai falando, até que um dia vai inculcar na cabeça, que quando ela olhar para a garrafa, vai vir a mensagem da mamãe, encher a garrafa. Que inculcou na cabeça. É isso que a palavra manda, irmão. Os pais inculcar na cabeça dos filhos. E para isso, o pai precisa ser repetitivo mesmo. O pai tem que ser chato mesmo, até que entre, que inculque na cabeça dos filhos. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque tem pai que diz, não pastor, mas eu falo tanto e o menino ouve. Continua falando, até que um dia vai entrar na cuca desse menino. Diga glória a Deus. Porque essa é a tarefa dos pais. Irmãos, Salmo 78, versículo 4. Fale das grandezas do Senhor aos seus filhos. É uma tarefa nossa, irmão. Você quer que os seus filhos vivam a grandeza de Deus, viva, ou seja, os milagres de Deus na sua vida? Então fale das grandezas de Deus para os seus filhos. Fale da grandeza de Deus. A maioria das histórias da Bíblia foram passadas como? De pai para os filhos, irmãos. A maioria das histórias de Abraão, Isaac e Jacó foram passadas como? Através de uma pronúncia oral. Os pais contando para os seus filhos as maravilhas do Senhor. Então esta é a palavra que eu entrego hoje a todas as mamães. Que você possa desempenhar na sua vida essas qualidades que tinha na vida da mãe Maria. Repita comigo: escolhida, serva, confiante, feliz, uma mãe que tinha percepção e uma mãe presente na vida do filho, irmãos. Se você seguir essas 6 qualificações que nós aprendemos na vida da mãe Maria, você vai ver que a tua casa, o teu lar, vai ser uma casa muito mais abençoada. Então não perca a oportunidade que Deus te dá hoje, ou que Deus já te deu como mãe, de você desempenhar o seu papel como mãe, valorizando. Eu valorizo muito a minha mãe. A minha mãe teve 10 filhos, irmãos, e nunca abriu mão de nenhum. Nunca abriu mão de nenhum. Passamos luta, passamos necessidade. Às vezes comprava uma camisa para 2, irmão. Passei por isso. Quando chegava Natal, olha só, ela dizia: um veste das 10 até meia-noite, depois tira o outro veste até de manhã. Uma mesma camisa, irmão. Passei por isso. Amém? Mas valeu a pena, porque a gente aprendeu a valorizar o valor das coisas. Quem está me entendendo, irmão? A camisa era para 2, a calça era para 2, o tênis era para 2. Irmão. Mas a gente aprendeu o valor das coisas. Então vale muito importância, irmão. Valorize. Você que é mãe, você que é filho,
valorize a sua mãe, que você vai ver, irmãos, que é um grande privilégio que Deus dá para você hoje aqui. Fique em pé. A minha palavra é bem objetiva, a minha palavra é breve. E eu quero orar por todas as mamães. Eu quero orar. Quero convidar todas as mamães aqui na frente. Amém? Pastor, não sou mamãe ainda, mas eu tenho um desejo. Então aproveita e vem. Aproveita e vem, que a gente vai orar por você também aqui. E eu tenho certeza que a tua bênção está a caminho. Isso, irmãos, aproxima aqui do altar de Deus. Aproxima aqui, bem pertinho aqui do pastor, que nós vamos orar. Glória, concentra aqui, irmão, está sendo transmitido, concentra aqui. Glória a Jesus. E os irmãos que estão lá, dirija a mão para cá, irmão. Vamos abençoar todas as mamães que vieram. Vamos orar por elas. Você que é filha, sua mãezinha orou muito por você. Agora é sua vez de orar pela sua mãe. Então vamos orar por todas as mamães que aqui estão, para Deus abençoar. Dirija a mão para cá. Senhor nosso Deus e eterno Santo Pai. Pai querido, nós queremos abençoar todas as mamães nesta noite, Pai. Nós queremos te agradecer por este culto maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, todas as mamães da igreja. Também eu oro pela minha mamãe, traz a bênção sobre ela, Pai. E que o Senhor possa derramar as bênçãos, derramar os milagres, derramar, meu Deus, a felicidade, a alegria, que elas possam cada dia desenvolver, Pai, esta função, este papel que o Senhor entregou na vida delas, que elas possam desenvolver com amor. Vai abençoando, Pai, todas as mamães. Nós liberamos as bênçãos agora sobre a vida de todas elas. Abençoa de uma forma especial, em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês. Dê uma salva de palmas, irmão. Isso. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Dê atenção para cá. Ainda tem algumas coisas a ser feitas aqui. Eu quero chamar aqui, irmãos, o círculo de oração que vai louvar. Amém? As irmãs já se apresentam aqui. Círculo de oração que vai estar louvando ao Senhor. E após nós voltamos com algumas dinâmicas. Tá bom, irmão? Vamos receber aqui o círculo de oração que vai estar louvando ao Senhor. Bata a palma bem forte. Glória a Jesus. Glória a Deus. O ciclo de oração, fonte de água viva, cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Aleluia, Deus. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir, meus irmãos. Isso, Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os que chegaram. Deus abençoe as pessoas que estão aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Deus possa abençoar. Vamos concluir agora a live. Os irmãos da live, Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma salva de palmas bem forte, irmão, para o nosso Deus. Que Deus abençoe